E aí, galera, como vão vocês? Bem-vindo ao canal Vinícius Historiador. E hoje vamos falar do primeiro vídeo que eu postei do canal History Channel chamado O Império Bizantino. Bom, para começar, o Império Bizantino foi a parte oriental dos antigos territórios romanos, ou Império Romano do Oriente. O Império Romano era um império muito vasto, ele tinha terras que iam da Inglaterra ao norte da África, da Espanha até a atual Bagdá. Só que no século IV teve uma coisa chamada crise do terceiro século, onde várias províncias de Roma começaram a construir sua própria autonomia política. Por exemplo, a Gália de Trétacas, Palmira também ganhou autonomia e o imperador romano central ficou preocupado com a unidade do império. Então ele fez várias guerras para reunificar o império e conseguiu. Aureliano reunificou o Império Romano. E depois de Aureliano ter unificado o império novamente, veio um outro imperador chamado Diocleciano. Diocleciano dividiu o império em quatro partes. Essas quatro partes chamavam-se tetrarquias, que eram quatro províncias. Diocleciano também é muito conhecido por ter perseguido os cristãos em seu reinado. Muitos líderes cristãos importantes foram martirizados na era de Diocleciano. E, e quando Diocleciano, o imperador, morreu, a coisa pegou feia no Império Romano. Vários tetrarcas das quatro províncias começaram a brigar pelo poder supremo do império. Até que surgiu Toc Toc. Quem é? Constantino. Pois é, Constantino. Constantino foi o imperador que reunificaria de novo o Império Romano. Ele reconstruiu o Império, só que fez uma coisa que mudaria a história de Roma para sempre. Ele foi o primeiro imperador a se tornar cristão. Ou seja, ele foi o imperador romano que liberalizou o cristianismo dentro das fronteiras do seu império. Constantino foi um. E além de ter liberado o cristianismo no Império Romano, no Édito de Milão, ele construiu uma cidade no outro lado do Império, numa região que na época dos antigos gregos chamavam Trácia. Se escreve Thrac, Trácia. Ou Trácia, no nosso idioma português, Trácia. Na Trácia tinha um estreito em que ligava o Mar Negro e o Mediterrâneo, chamado Estreito do Bósforo. Nesse estreito, Constantino construiu uma cidade tão magnífica em menos de 5 anos, chamada de Constantinopla, ou a Nova Roma. Inicialmente, na época do Constantino, quando ele ainda estava vivo, era Nova Roma. Mas quando Constantino morreu, em 336, a cidade começou a ser chamada de Constantinopla, ou a cidade de Constantino. Mas a situação do Império Ocidental estava feia. Os germânicos, que eram os povos bárbaros dos territórios que não eram romanizados pelos romanos, que era a Germânia. Os romanos chamavam de bárbaros aqueles que não falavam latim, que não seguiam os costumes romanos e não falavam a língua deles. Era tipo um estrangeiro ou bárbaro. Os germânicos, que o território da Germânia corresponde à atual Alemanha, Polônia e Rússia. E os germânicos queriam terras, dinheiro e comida, que o inverno da Germânia era muito rigoroso. Então eles migraram para as fronteiras do Império Romano. Só que os romanos são, digamos, tipo os americanos de hoje, não querem ninguém em seu território. Então, desde os tempos de Marco Aurélio, esses romanos iam vivendo brigando com os germânicos em várias batalhas na fronteira. Mas, como nada é para sempre, as fronteiras vão se restringindo aos povos germânicos. Em 396, o imperador Teodósio, já com o avanço das tribos germânicas sobre a Gália, que é onde corresponde à França atual, teve que dividir o império em duas partes. O Império Romano Ocidental, capital em Ravenna, não mais em Roma, porque Roma estava muito
vulnerável aos bárbaros. Então eles transferiram a capital para Ravenna, que é perto do mar Adriático, que eles achavam mais segura. E o Império Romano Oriental, claro, era assinado na capital de Constantino, Constantinopla. Os bizantinos, ou os romanos do Oriente, fizeram uma ideia muito genial para que nenhum bárbaro da Germânia, da Rússia ou dos países eslavos não atacassem a cidade. Eles construíram a maior muralha da Europa, a muralha de Constantinopla, que era tão grossa, uma muralha tão grossa, muros tão grossos, que tinham 30 metros de comprimento e 10 metros de altura. Era a maior muralha que o mundo antigo tinha construído. É uma muralha tão grande que nenhum povo germânico conseguia entrar na cidade. Por exemplo, quando Átila, o chamado Flagelo de Deus, ou Rei dos Hunos, tentou invadir Constantinopla, ele só parou na frente daquela muralha grossa e se mandou, porque ele não tinha como atacar a cidade. E aí, em 476, o Império Romano Ocidental caiu. Odoacro, rei dos Érulos, tomou a cidade. E as insígnias imperiais são levadas a Constantinopla. Ou seja, na Idade Média, enquanto a Europa Ocidental era dominada por povos germânicos, bárbaros, e não tinha toda aquela cultura clássica, poesia, romance épico, a arte, as pinturas, a escultura, tudo que os romanos faziam inspirados nos gregos, não tinha mais no Ocidente. O Ocidente virou feudal. As pessoas tinham que ver a servos de senhores feudais em busca de proteção e comida. E os reis dessas monarquias do Ocidente eram bárbaros, eram germânicos. Por exemplo, na Gália, onde hoje corresponde à França, eram os francos. Por isso o nome França, do atual país França. Por causa da influência da monarquia dos francos. A Espanha era dominada pelos visigodos, que é uma tribo germânica que pegou o território espanhol. Os suevos. Os suevos correspondem ao atual norte de Portugal. Os burgúndios pegaram a Suíça. E os saxões, anglos e jutos pegaram os atuais territórios da Bretanha, que corresponde à atual Inglaterra. Inglaterra, o nome Inglaterra vem de Angland. Angland é o terra dos ângulos. Ou seja, o nome Inglaterra vem de terra dos ângulos. Aí, nossos amigos bizantinos, o que estão durante essas monarquias germânicas? Eles queriam retomar os seus territórios no Ocidente. Então, no século, acho que 8, um imperador bizantino muito famoso chegou, chamado Justiniano. Justiniano tentou retomar os antigos territórios ocidentais do Império Romano. Ele tomou o sul da Itália, a cidade de Ravenna e Veneza, e um pouco da Espanha, na verdade na região aquela da Múrcia, onde fica Cartagena, na época chamada Nova Cartago. E Cartago é uma outra história muito diferente antes dos romanos que eu vou contar depois. Pois é, Justiniano, além de ter reconquistado uma boa parte de seu antigo Império Ocidental, claro, com muitos povos bárbaros, ele foi o primeiro imperador romano a atualizar e escrever no papel o direito romano, que na época da ascensão do Império Romano, lá no século 3 a.C., era tudo feito em pedra, o direito romano, chamado de Lei das 12 Tábuas. Mas depois disso, o Justiniano fez as leis não mais na pedra, mas no papel, que fez uma grande revolução nas leis. As leis eram escritas e não taxadas na pedra, como era no antigo Império Romano. Quando Justiniano morreu, a coisa ficou preta no Império Bizantino. A Itália foi perdida por uma tribo germânica muito feroz, chamada de Lombardos. Sendo que até hoje vocês sabem que tem uma região no norte da Itália chamada de Lombardia, onde fica a atual cidade de Milão. Lombardia, a região de Milão, porque
Foi uma cidade que foi colonizada pelos lombardos, que era a tribo germânica que havia conquistado a Itália e expulsado os bizantinos. E o que estava acontecendo na Espanha, Vinícius? A Espanha, depois que os bizantinos estavam lá, veio uma tribo do norte da África, que todos conhecemos como árabes. Os árabes tinham dominado o Egito, a Síria e todo o norte da África. Claro que os árabes tinham conquistado bons territórios bizantinos, como a Armênia, a Síria e a Palestina, e territórios no norte da África, como o Egito, a Numídia e Frígia, que é a atual Tunísia, e Marraquenses, que era a região do atual Marrocos, e Argélia. Os romanos foram, tipo, perdendo muito território depois da morte de Justiniano. E o que sobrou deles? Bem, o que sobrou do Império Bizantino depois das conquistas dos lombardos quanto dos árabes foi só que a região dos Balcãs, um pouco da Anatólia, que é a atual Turquia, e os Balcãs, que é a atual Grécia, Macedônia, Iugoslávia, blá 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 blá. Então, continua nossa história. Os árabes tomaram todos os territórios, tanto visigodos quanto bizantinos, na Península Ibérica, criando o chamado Al-Ándalus, que é a terra que é o nome árabe dado à terra da atual Espanha e Portugal. Os bizantinos continuaram em sua cidade fortificada, chamada de Constantinopla, até que, no século XII, começaram as cruzadas. As cruzadas é um outro tema que eu vou falar, mas vou falar um resuminho agora. Cruzada era uma guerra religiosa alimentada pelo Papa Urbano II para retomar os territórios santos da Palestina, que tinham sido tomados pelos árabes em nome de Deus. Porque lá tinha lugares santos, como Santo Sepulcro, como relíquias santas, como Santo Sudário, Santo Graal e outras coisas. A espada de Pedro também. A espada de Pedro, que foi aquela espada que cortou a orelha do general romano, defendendo Cristo da prisão. Mas Cristo disse, não tirais a orelha, e colocou a orelha de volta no rosto do soldado romano. Porque ele sabia que ele ia ser preso pelos romanos e morto. Pois é, aí os bizantinos, veio um outro império de outra dinastia árabe que queria tomar a Anatólia dos bizantinos, chamados de Abássidas. Os Abássidas queriam tomar os territórios anatolianos da Turquia, da Capadócia, aquelas partes das colônias gregas. Só que os bizantinos, ainda mesmo enfraquecidos pelos lombardos e pelos árabes, tinham ainda uma força militar muito grande, uma grande influência. E eles conseguiram mandar para correr os abássidas da Anatólia. E continua nossa história. Quando depois que eles expulsaram os abássidas da Anatólia, eles ganham grande influência tanto na cultura, quanto na escultura, quanto nas artes. Nas artes, os bizantinos são os primeiros a usar mosaicos em iconografia religiosa. Pois é, na igreja que eles construíram na época do grande Justiniano, chamada Santa Sofia, ou a Sagrada Sabedoria em grego, Santa Sofia era o maior símbolo do cristianismo no mundo inteiro. É uma catedral imensa, com uma cúpula redonda, e dentro dela tinha mosaicos de figuras como Cristo, como a Virgem Maria, como santos, e até a corte do imperador Justiniano estava gravada em Santa Sofia. Santa Sofia foi símbolo do cristianismo ortodoxo de Constantinopla, sendo que tinha dois líderes religiosos na cultura bizantina: o patriarca, que era o sacerdote da Igreja Ortodoxa, e tinha o imperador, que era considerado um deus na terra, ou como os historiadores chamam, uma teocracia, o imperador como governante e como deus, como representante de Deus. Aí, o que eu ia dizer agora, vamos ver. Depois de tudo isso, depois das cruzadas, teve uma cruzada chamada de a Quarta Cruzada, que na Europa medieval dessa época, do século XIII, os europeus, principalmente as cidades italianas de Gênova e Veneza,
estavam reconstruindo o comércio, a revolução comercial na Idade Média. Eles tinham remonetarizado o Ocidente, tinham voltado a moeda a ser usada no mundo ocidental, principalmente na Itália. E principalmente quem mais foi influente nessa revolução foi Veneza. Veneza já foi uma cidade bizantina antes da expulsão deles pelos lombardos. Veneza é muito perto dos territórios bizantinos, então ela tem grande influência bizantina, incluindo a sua iconografia de santos, das igrejas. Por exemplo, a igreja de São Marcos, em Veneza, é um grande exemplo de igreja feita inspirada em mosaicos bizantinos. Só que, nessa época, em 1246, os venezianos queriam mais territórios, eles queriam novos mercados, novas rotas comerciais que iam para o Oriente. Então eles diziam, o que é que a gente vai fazer? Não tem nada para a gente fazer aqui na Veneza, a gente já tem moeda, a gente tem navios, temos uma rota comercial em pontos comerciais na Palestina, mas queremos mais. O que eles fizeram? Tomaram Constantinopla. Os venezianos vão lá em Constantinopla, cercaram a cidade e a tomaram, fazendo o Império Latino de Veneza em Constantinopla. Sendo que, nas crônicas de Marco Polo, no Livro das Maravilhas, ele conta que ele passou por esse Império Latino na sua rota para a China. Antes, como Constantinopla era no Bósforo, tinha uma passagem para o Mar Negro. E o Mar Negro tem uma península chamada de Crimeia. A Crimeia, ela é um ponto entre o Mar Negro e a Rússia. E quem governava a Rússia nessa época? Os mongóis. Gengis Khan tinha tomado a Rússia e chegado próximo à Hungria. Então, Marco Polo saiu de Constantinopla e foi pela Crimeia até a Rússia. E aí encontrou Batu Khan. Batu Khan era o grande governante da Rússia, também chamado de Kanato da Horda Dourada. Que esse Kanato era um grande reino mongol que tinha nessa região. Mas Batu Khan disse a Marco Polo assim, olha, é o seguinte, meu filho, tem um lugar muito melhor do que nosso Kanato aqui russo, que é mais legal, tem mais riqueza, pode comerciar mais, é mais produto. A China. A China era governada pelo primo do Batu Khan, que era Kublai Khan, o grande soberano da China e da Ásia. Então Marco Polo disse, tudo bem, Batu, eu vou para a China. Ele saiu da Rússia e atravessou o maior deserto de toda a China, que existe até hoje, o Taklamakan. Taklamakan é um deserto o deserto mais seco da Ásia. O mais seco, e ele atravessou mesmo assim, chegou a Xi'an. Xi'an era a porta entrada de partida da Rota da Seda. Que a Rota da Seda passava por montanhas, como os Pamir, no Himalaia, passava pelo deserto de Taklamakan, passava por planaltos do Irã, como Tabriz, e outros lugares. Então, nosso amigo Marco Polo chegou na China e ficou amigo íntimo de Kublai Khan, o grande rei dos mongóis, o Khan soberano de toda a Ásia. Ele fez viagens magníficas e dizia que na China tinha porcelanas que podiam ver as nossas mãos através delas, tinha sedas, que seda é considerada até hoje o tecido mais fino do mundo. O tecido mais fino, porque ele é feito com tanto cuidado pelos fios do bicho da seda, que ele é bonito. Se tu vai no shopping, por exemplo, no shopping da Praia de Belas e vê aquelas feiras orientais com tecidos, sedas, produtos de indianos, de Buda, tu vê que são muito bonitos os produtos. Até eu acho bonito. Mas esses produtos têm uma história. Cada produto que tá naquela feira tem história. As estátuas de Buda têm história. As chaleiras árabes têm uma história. Tudo tem história naquela feira. Então vamos continuar. O Império Bizantino, depois da Quinta Cruzada, já estava enfraquecido. Só que Dom Manuel, paleontólogo, retomou Constantinopla e expulsou os venezianos do local, marcando o fim da hegemonia de Veneza. Mas Veneza é muito esperta, achou outros centros comerciais para o Oriente na Terra Santa. Lá em Jerusalém, nas partes da Palestina como Haifa, como Tiro, como Alepo na Síria e outros pontos.
Constantinopla se tornou de novo o Império Bizantino. Só que vinha um inimigo muito pior e muito mais brutal. Como os mongóis de Kublai Khan estavam avançando cada vez mais em direção ao Oriente Médio, Hulagu Khan, o grande soberano, o primo do Kublai Khan, tinha tomado Bagdá, que é bem no Oriente Médio. A história de Hulagu é muito interessante, porque Hulagu, ele conquistou Bagdá. Ele era o governador de Samarcanda, que é no Uzbequistão, tinha conquistado toda a Pérsia, Afeganistão e chegar no Iraque. Quando o Hulagu chegou no Iraque, ele conquistou a cidade, matou toda a população de Bagdá. E o governante abássida de Bagdá, que era o Bambambam da época, foi forçado, executado a comer ouro. Imagina, o seu lanche da tarde ser uma barra de ouro. Ah, ouro só serve para riqueza, para comércio, para quem quer ser rico, mas não para ser alimento, para não ser um bem alimentício, o ouro. E mesmo assim o rei comeu ouro. Bem, mas vamos continuar a história. Com a expansão mongol, cada vez expondo mais os povos da Ásia Central para oeste, um desses povos chamavam os turcos. Os turcos viviam na atual Turbequistão, que é uma região da Ásia Central. Eles foram empurrados pelos mongóis até o Oriente Médio. Os turcos se estabeleceram na parte entre a Síria e a Anatólia. E aí, esses turcos, teve o primeiro turco governante chamado Osman. Osman sonhou que faria um grande império, um império gigantesco e influente em todo o mundo. E o Islã seria a religião nacional. Osman fundou a dinastia otomana. Os otomanos vêm de Osman, o primeiro soberano otomano. Constantinopla continuava influente, rica. Só que aí Dom Manuel, o paleontólogo, que era o que tinha reunificado Constantinopla, morreu. Ele morreu. E aí o seu irmão Constantino XI assumiu o poder, mas os otomanos cada vez mais se expandindo. Tinham chegado até Alepo, tinham conquistado Alepo e entrado na Anatólia. Da Anatólia, eles tomaram uma ilha estrategicamente localizada chamada Tiro. Tiro era um antigo porto bizantino, eles tomaram, e aí eles foram até a Acaia, na Grécia. Os otomanos tomando a Acaia, eles tomaram todos os Balcãs. E, tipo, encurralaram Constantinopla naquele espacinho do Bósforo. Constantino XI, que estava apavorado, tava morrendo de medo dos otomanos, ele tentou a diplomacia com o sultão dos otomanos, Murad II. O rei Murad, a cultura otomana é muito interessante de ser estudada, porque ela era muito rica. Claro, é que os otomanos são os herdeiros da cultura árabe. Eles seguiam o islamismo, a religião islâmica. Eles cultuavam o Alá. Eles tinham haréns, onde eles podiam ter vários prazeres com várias mulheres escravizadas, claro, não por vontade própria, porque naquela época não existia o feminismo. Era uma época diferente, não era como hoje. Faz 8 séculos que os otomanos existiram lá nessa época aí de Constantinopla. Os otomanos, eles cercaram Constantinopla, encurralaram Constantinopla. Murad aceitou a diplomacia de Constantino XI. E o irmão do Murad estava dentro de Constantinopla como refém, para os otomanos pagarem os tributos que eles tinham que pagar para os bizantinos. Só que Murad morreu. E seu filho, Maomé II, assumiu o poder. Maomé, seu sonho era conquistar Constantinopla e derrubar aquela muralha grossa, maciça que tinha em volta da cidade. Só que tinha um problema. Constantinopla era estrategicamente localizada. A parte do muro era um vale. Vamos chamar de vale. Era um vale, um campo que tinha em volta das muralhas de Constantinopla. E a outra parte era a parte da água, que era o Estreito do Bósforo, que ligava a Ásia e a Europa. Só que nessa parte da água, que dividia a Ásia e a Europa, eles botaram uma baita corrente em volta do porto de Constantinopla, chamada Corno de Ouro. O Corno de Ouro era uma corrente que eles tinham feito para navios inimigos não entrarem no porto da cidade. E eles abriam o Corno de Ouro apenas às nações amigas.
Claro que vai se confundir com a história do Brasil, com Dom João VI abrindo os portos do Brasil às nações amigas, mas não é igual. Os bizantinos eles construíram um cordão para proteger o porto das nações inimigas, e os otomanos eram inimigos dos bizantinos desde largo tempo. Os otomanos, então, eles tinham uma coisa na Hungria que os otomanos não tinham, mas eles contrataram com grana, que eles tinham muito din-din. Os húngaros, ou os que viviam na Hungria, tinham uma coisa que veio da China, a pólvora. A pólvora é uma mistura de carvão, salitre, e enxofre. Eram três elementos químicos que misturados faziam um pó preto. Primeiro, esse pó preto foi usado para fogos de artifício na China, porque os chineses acreditavam que usando esses fogos afastavam os maus espíritos. Mas depois eles começaram a usar a pólvora para fazer armas de fogo, grandes canhões. E aí os húngaros estavam desenvolvendo os canhões, feitos de aço. Não mais aqueles canhões feitos de bambu como os chineses faziam, mas canhões feitos de aço, como nós conhecemos no século XV. Maomé II contratou um desses húngaros para conseguir o canhão. E conseguiu. Os bizantinos estavam lá felizes em sua cidade, fazendo compras, comércio, produtos vindos da Itália, da França. E aí veio só ouvir um... As muralhas da cidade estavam sendo bombardeadas pelos turcos. Constantino tentou de tudo para proteger o legado de Constantinopla, porque a cidade de Constantinopla não era apenas uma cidade como qualquer outra no mundo medieval. Ela abrigava três civilizações. A civilização grega, que é a antiga cidade de Bizâncio, era uma colônia grega. A civilização latina ou romana, pois essa foi fundada pelos romanos, os romanos, Constantino, imperador romano, e a civilização cristã, com a ascensão do cristianismo também pelo Constantino, mas é uma civilização católica ortodoxa. Quando os turcos bombardearam a cidade, eles bombardearam por 20 semanas a cidade bombardearam. E conseguiram entrar. Só que a população. E o Constantino não queria se entregar para os otomanos. Ele não queria fugir como um covarde da cidade. Então ele foi para o campo de batalha e morreu e nunca mais foi visto. Isso marcou o fim do Império Bizantino. E aí vocês me perguntam, para onde foi a igreja que Constantinopla tanto valorizava? Para um lugar no leste asiático. Lá, lembra que eu disse que o Bósforo ligava o Mar Negro ao Mediterrâneo? Pois é, a região cristã foi para o norte. Foi para o Mar Negro e caiu na região da Crimeia. Sendo que o primeiro czar, o czar é o César da Rússia feudal. O primeiro czar que foi Ivan I, Ivan III, ele se casou com uma imperatriz bizantina, uma princesa bizantina, que era prima do Constantino XI. Então a igreja ortodoxa foi para a Rússia. Sendo que até hoje Vladimir Putin admira muito a igreja ortodoxa russa. Ela é muito famosa na Rússia, sendo que a igreja ortodoxa da Rússia, a igreja ortodoxa russa. Os otomanos tomaram Constantinopla, transformaram na nova joia do Império Otomano. Lá, Maomé II construiu palácios, como o Palácio Topkapi, que é o palácio dos sultões otomanos. Construiu pontes, construiu muitas coisas, haréns e outras coisas influenciadas pelos árabes. E a Catedral de Santa Sofia virou na maior mesquita do mundo, porque eles botaram nos mirates, que são várias torres, onde chamam para as orações das pessoas. E sendo que até hoje, Constantinopla, o atual Istambul, é uma cidade islâmica, mas tem fortes traços da cultura cristã, porque era um país cristão, bizantino. E quem saber o resto da história, da modernidade, na próximo vídeo nós falamos. Porque Constantinopla, o fim de Constantinopla marcou o fim da Idade Média e o início da Era Moderna. Porque muitos bizantinos que fugiram do cerco foram para a Itália e lá introduziram toda a cultura grega, romana, cristã nos moldes italianos. E começou o quê? O Renascimento. O Renascimento é uma volta aos velhos costumes gregos e romanos. E esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que gostaram, deixem seu link e até mais. Tchau!